Mais um episódio de nosso podcast Pode Contar. Pode Contar é um podcast da Confirp Contabilidade. Aqui quem fala é Richard Domingos, diretor executivo. Hoje estamos aqui com grandes convidados, grandes amigos, velha guarda, Celso Basola. Vou começar pelos mais velhos, Ribeiro. Sim. Valmir, da Moema. Isso. Doutor Ribeiro, esse é meu mestre, Ribeiro da Boaventura Ribeiro Advogados. Nós vamos abordar um tema muito interessante, meio chatinho, mas pesado, mas assim a gente vai conseguir dar uma alinhada nesse tema, porque é algo que está muito presente na vida das empresas e acaba atrapalhando de forma não só na parte econômica, financeira da empresa, mas também nas relações trabalhistas, que pode também desencadear uma série de doenças do trabalho. E a ideia desse podcast é a gente desmistificar algumas coisas e bater um papo aqui bem aberto com Ribeiro, com Celso e Valmir, abordando os aspectos da parte da segurança do trabalho, olhando o aspecto da parte de recursos humanos, da parte jurídica, né? E nós também trazendo uma visão empresarial de como abordar, como tratar esse tema tão delicado dentro das nossas empresas. Eu vou aqui apresentar, deixar aqui o Celso se apresentar, depois o Ribeiro, depois você, Valmir, e nós vamos começar já falando sobre esse tema. Celso, grande homem, obrigado pela vinda. Obrigado, Richard, pelo convite mais uma vez. Bom, alguns já me conhecem, sou Celso Basola, consultor profissional de RH há alguns 30 anos aí, não vamos falar exatamente, embora eu comecei com 1 ano de idade, então 35 anos de RH. Vim aí para colaborar, o que as empresas têm tratado o tema, como o RH vem tratando do tema, com muita seriedade e dando algumas dicas, se possível. Muito bom. Ribeiro, sua apresentação, por favor. Muito bem. Prazer estar aqui novamente com vocês. Morival Boaventura Ribeiro, da Boaventura Ribeiro Advogados. A gente tem atuado com foco aí na prestação de assessoria, de consultoria trabalhista para empresas. E um dos grandes problemas que a gente se debate no dia a dia na questão processual é exatamente essa questão do assédio moral, do dano moral, do assédio sexual. Então vamos abordar um pouquinho isso aqui hoje e tentar trazer alguns pontos aí para o pessoal. Muito legal. Valmir? Bom, eu sou Valmir Cavalheira, eu sou técnico de segurança da Moema Assessoria. Trabalhamos aí com a parte de medicina e segurança do trabalho. E até o presente momento não era muito alvo da parte de segurança do trabalho essa questão do assédio moral. E com as últimas alterações aí nas NRs, a gente passa a compor também essa comissão agora e ter essa tratativa até dentro da área de segurança do trabalho. Poxa, então nós estamos completo aqui, time de primeira linha, falando sobre assédio moral. Mas já para iniciar esse bate-papo, assim, eu queria entender, vou deixar muita vontade aqui na mesa, o que é assédio moral no ambiente de trabalho, né? Eu sei que juridicamente, Ribeiro, você tem aí esse know-how de defender tantas empresas, de tantos problemas que causam. Mas o que é assédio moral? O que causa um assédio moral, né? É muito difícil a gente saber os limites, né, da aplicabilidade desse conceito, porque as pessoas são diferentes, né? Elas podem receber a mesma carga de questionamento de forma diferente. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem outras pessoas que não são tão sensíveis assim, e é difícil porque a empresa ela é representada por pessoas, né? São pessoas que são líderes, são pessoas que estão no dia a dia, e muitas vezes esses empreendedores, os diretores de empresas, eles não participam da operação, mas a empresa tem os seus representantes que estão controlando isso, controlando o dia a dia dos negócios. O que é assédio moral, Ribeiro? É difícil você caracterizar e definir o assédio, mas resumidamente a gente pode definir como uma cobrança exacerbada, além dos limites, e de modo que você acaba expondo aquele profissional a outros colegas, um ambiente ou mesmo cobranças de tarefas que você muitas vezes não tem uma demanda específica para aquilo, mas você cobra a demanda, o cara profissional te entrega a demanda, você pega e coloca aquilo do lado, tá bom, obrigado, esquece ali, acomoda. Então, uma exposição fora dos limites legais, digamos assim. O que é limite legal? É exatamente o profissional se sentir diminuído interiormente, né? A partir daí desencadeia uma série de ações
e que vai diminuindo, o cara vai se sentindo incompetente para o exercício daquela atividade, e isso acaba, evidentemente, tendo reflexo na residência, no dia a dia, no âmbito familiar e principalmente no âmbito profissional. Mas, Celso, essa questão de diminuir é muito relativa, né? Porque, como eu fiz no meu preâmbulo, cada pessoa recebe a carga da informação, da forma que você fala com ela, de formas diferentes, né? São seres humanos, são indivíduos, né? São cada um com a sua formação, alguns mais bem preparados, outros menos preparados, uns mais jovens, outros não tanto, uns mais experientes, outros não tanto. E como que é isso? Existe um ponto ligado à legislação que é a parte psicológica. Então, olhando psicologicamente, são ações repetitivas onde visa tirar a pessoa do equilíbrio psicológico. Justamente por esse motivo que você disse. Tem pessoas que absorvem uma crítica com muito mais naturalidade e acabam entrando numa brincadeira ou não, outros nem tanto. Então, o repetitivo começa a se tornar ataque. E é aí que começa a deslumbrar e vislumbrar o quê? Possíveis ações de assédio moral. Uma coisa é brincar com algum de vocês pontualmente e falar, opa, brincadeira. Uma outra coisa é toda hora eu chegar pro Valmir e fazer a mesma piada, brincadeira. Para quê? Para tirar ele do eixo psicológico. Então, é nesta linha que Recursos Humanos analisa, para quê? Para que não chegue na parte jurídica com esse material repetitivo, de provas repetitivas. Quer comentar, Valmir? Olha, apesar de parecer uma coisa absurda, mas a segurança do trabalho tem muito contato com o chão de fábrica. É uma função que, habitualmente, você está em contato com a diretoria, com o pessoal de alto escalão, gerência, e está em contato com o chão de fábrica. Você tem muito essa situação. E, ao longo da minha experiência, eu trabalho já há um pouco mais de 10 anos na área de segurança do trabalho, trabalhei em algumas metalúrgicas de grande porte, trabalhei na área hospitalar, e se nota muito que, de fato, existe sim a questão do assédio moral. Que muitas vezes ele não é percebido, ou ele não é praticado pela alta diretoria, mas é a liderança de uma forma geral. E é isso que o Celso falou. São brincadeiras repetitivas, excessos de crítica, o apelido que aquele chefe, aquele encarregado coloca, mas é um apelido de forma a ressaltar como se aquele trabalhador fosse um incompetente. Como se fosse um bullying? Um bullying. Um bullying na escola. Inclusive, o assédio moral, em várias línguas, pode ser chamado de bullying, mobbing. Então, dependendo do país, né, isso, é bullying. Deixa eu só complementar. Aqui o Valmir pegou um detalhe. Ele falou de lideranças, mas nós temos que observar, e é o que eu comento muito, sobre assédio moral de forma verticalizada, colegas de trabalho. Ninguém presta atenção que colegas de trabalho, às vezes até para tomar o lugar dele, acaba fazendo ataques psicológicos. Então, pode vir de cima para baixo, de baixo para cima, ou na linha verticalizada entre pares. Ou de forma horizontal, né? Ou forma horizontal. Inclusive, vamos dar exemplo, eu já vi equipes querendo derrubar o chefe. Sim. Nossa. Vamos pegar um exemplo popular. Um clube de futebol, quando o jogador quer derrubar o técnico, o que eles fazem? Para de jogar bola. É mais ou menos isso. Simplesmente. Assim, e isso, assim, no aspecto é muito complicado você tem que estar muito antenado como empresário no negócio. O RH das empresas tem que estar muito bem treinado para identificar isso, né? Porque as atividades empresariais da empresa, geralmente você tem a dinâmica do dia a dia, você tem as rotinas, tem os processos, né? E quem enxerga isso nas empresas? O dono, muitas vezes, ele está enfiado na operação, na parte comercial, ou em novos negócios. Esse papel é do RH das empresas, em identificar isso? Legal. Eu não cometi assédio com o Valmir de tomar a palavra dele, não. Imagina, eu vou chorar à noite, mas tá tudo certo. Você vai dormir bem. Ele pediu o cartão do Ribeiro, eu não sei para quê. Por favor.
Ô Richard, na verdade, essa degradação do ambiente você vai percebendo no dia a dia, tá? É uma coisa que o clima organizacional começa a ficar pesado. E aí, pegando o exemplo que o Celcinho colocou, do time de futebol. Você, do técnico para com os jogadores. Você começa a ter um clima pesado, um clima hostil, e aquilo começa a tomar uma proporção tal que alguém tem que chegar e realmente e botar a mão ali. O RH realmente tem um papel importante aí, mas eu sempre coloco que reuniões periódicas, principalmente com os líderes de equipe, ajudam muito. Tá? Então, é uma cultura organizacional que a empresa precisa criar canais específicos para denúncia, para inibir isso. Então, o primeiro passo é isso. Você tem que criar uma estrutura interna, primeiro, de um diálogo muito franco e muito aberto. E segundo, criar canais para inibir a situação. Eu dizia antes, nós começamos esse bate-papo, de uma situação na qual a empresa foi acusada de assédio, e a partir do momento que ela tomou conhecimento daquela situação, ele imediatamente chamou aquele profissional que era um líder e demitiu aquele profissional porque constatou que realmente houve uma situação de assédio, e não uma isoladamente, mas várias vezes. E quando da audiência, nós relatamos isso, que a empresa tomou conhecimento, denunciou o fato, a empresa foi absolvida do pedido de condenação por assédio, houve um recurso da parte para o Tribunal do Trabalho e o Tribunal manteve a sentença de primeiro grau. Então você veja como é importante a atuação da empresa no momento exato. E pode ter certeza que você vai, o líder, o gerente, o pessoal do RH, vai detectar isso de forma muito rápida. Quais são as ferramentas? Assim, você falou umas ferramentas que é um canal de denúncia. Existem outras ferramentas que uma empresa pode implementar, tanto no aspecto de segurança do trabalho quanto no aspecto de RH, que ela consiga identificar isso? Eu vou responder com o RH e depois eu passo aí para o Valmir. Pesquisa de clima é uma ótima ferramenta. Você fazer uma pesquisa de clima onde você consegue captar no ambiente. Existe hoje algumas pesquisas de clima que a pessoa entra da empresa, o colaborador entra, ele já coloca como foi a entrada dele, como foi a saída dele, automaticamente. E o RH já recebe isso e já trabalha pontualmente se houve alguma anomalia nessa questão. Então a pesquisa de clima é uma ferramenta, além do canal de denúncia, que tem que ter, até para uma checagem, bastante importante. Esses canais de denúncia, algumas empresas têm criado esses canais de denúncia de forma, inclusive, independente, fora da empresa. Então, o funcionário liga, é atendido por um pessoal fora da empresa, eles vão analisar aquela denúncia, vão investigar e depois eles retornam, inclusive, com feedback, tanto para a diretoria da empresa como para o denunciante. Quer complementar, Valmir? Sim. Doutor Ribeiro, essa questão do canal de denúncia é importantíssima. Agora, a gente que está dentro do chão de fábrica, esse tipo de situação, o que eu percebi já em algumas empresas, e acho que isso talvez seja uma realidade, é que tem canais de denúncia que não é bem um canal de denúncia. Ele acaba funcionando até como um inibidor. Porque você vê situações que existe canal de denúncia, é feita a denúncia, aquela denúncia ela chega por alguma outra via para o denunciado, e aí ele retalha aquela pessoa que o denunciou. Então, eu já percebi, já vi isso acontecer dentro de algumas empresas. Eu acho legal, mas é isso que o senhor falou. Tem que ser uma coisa independente. Um canal de denúncia interno, que vai ser apurado às vezes por pessoas ali do próprio convívio, eu não sei se traz tanto resultado, porque... Com certeza não vai trazer. Aí você criar uma situação para dizer que existe, é melhor que você nem crie. Tá? Porque você vai gerar o que você falou. Vai gerar uma perseguição e muitas vezes o desligamento do funcionário. E você percebe que os colaboradores, de uma forma geral, eles ficam extremamente inseguros de utilizar o canal de denúncia. Não que seja de uma forma, como eu posso dizer, não, é conhecido que a denúncia vai chegar, mas alguém passa essa informação sorrateiramente. O cara que está lá para avaliar, ele é amigo, ele tem um certo contato, o teu funcionário está te denunciando aqui, reclamou isso, reclamou aquilo, tal, toma cuidado, isso. E aí depois vem a retaliação. E eu percebi isso acontecer em muitas empresas. Muitas, tem o canal de denúncia, mas o canal de denúncia ele funciona totalmente internamente, com os próprios colaboradores da empresa, não é algo independente.
E aí você vê que termina sempre, a denúncia termina em retaliação. É que eu acho que aí tem outro aspecto também, né? Aqui vai mais o lado empresarial. Sim. O que eu vejo é que muitas vezes o profissional, quando ele é advertido, muitas vezes pelo gestor dele, ele se julga, ele fica irritado. Ninguém gosta de ser fiscalizado. E aquela irritação, ele pode levar a uma denúncia, falar, então tá bom, é assim, eu vou denunciar esse cara. E ele faz, muitas vezes, uma série de denúncias totalmente infundadas, por isso que eu acho que tem que ser apurado, mas com isenção, porque nem sempre a denúncia que é feita é procedente. Eu diria até que, pela experiência profissional que a gente tem, a grande maioria das denúncias não procedem, boa parte delas. Evidentemente porque o assédio moral, o profissional ser advertido, o profissional se chamar a atenção porque deixou de entregar alguma tarefa, em hipótese alguma vai caracterizar assédio. É a forma, é a abordagem, conforme o Celso bem colocou no início. É justamente isso que eu ia abordar, né? Porque isso virou meio que algumas situações dentro da relação trabalhista, elas acabam sendo utilizadas pelo bem e pelo mal. Nós tivemos um episódio aí que falamos sobre burnout, né? E tecemos uma série de situações. Né? E hoje é muito comum as pessoas, assim, alguns... Lógico que tem pessoas do bem, tem pessoas que não são tão do bem, mas nós convivemos com pessoas. Tem pessoas que acabam tentando se revestir de alguma situação para tomar vantagem, né? Assim como tem empresas que utilizam o assédio para tentar explorar o máximo de possibilidades. Então a gente tem sempre os dois lados e apurar sempre é a melhor forma. Mas assim, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, qual que não fica claro para mim ainda assim, o assédio moral, o assédio sexual dentro de uma companhia. Até que ponto você, por exemplo, um funcionário chama um outro funcionário, por exemplo, para sair, para tomar uma cerveja, e isso não pode ser caracterizado como assédio. Ou uma bronca, né? Olha, você, ainda que de forma contínua, que as pessoas ainda tendem a determinados tipos de situação, você tem alguns trabalhos que eles são repetitivos. Né? E naturalmente, dependendo do tipo de empresa, dependendo do tipo de negócio, você trabalha muito sob pressão. Né? E a gente cai meio naquela situação. Pô, se a pessoa não cumprir a tarefa, ela vai ser chamada a atenção. E se a pessoa, ao longo de um mês, não atingir 5 tarefas, ela vai ser chamada a atenção 5 vezes. Qual que é o limite de se enquadrar uma postura dessa, como chamar uma pessoa para tomar uma cerveja como assédio sexual, ou chamar a atenção de uma pessoa que não está realizando as suas atividades como assédio moral? Eu vou te citar um exemplo que é um fato verídico. Tá? O diretor de uma empresa, eles tinham um evento no Rio, e foram para esse evento, tinha lá uma reunião e tal, e tinha os funcionários da filial Rio, os vendedores, o pessoal da área comercial estavam participando do evento. Eles terminaram o evento e tinham bebido um pouco mais, e surgiu uma conversa um pouco diferente. No dia seguinte, a funcionária levou o diretor para o hotel, deixou no hotel, enfim, e não aconteceu absolutamente nada. No dia seguinte, eu falei, eu te pego amanhã para deixar no aeroporto, ele voltaria para São Paulo, e não precisa, volto. Passou, pegou o diretor, e na ida para o aeroporto, falou, então sobre ontem, ele, não, pelo amor de Deus, olha, esquece, apaga, aquilo não aconteceu, e ela insistindo na conversa, ele saindo ali pela tangente, até, de certa forma, constrangido. Né? E qual a surpresa que, ao chegar em São Paulo, no dia seguinte, ela recebeu uma notificação do advogado da pessoa, e ela mandou uma mensagem para todos os clientes da empresa, pelo WhatsApp, informando que havia sido assediada, sofrido assédio sexual, etc. e que tinha se desligado da empresa em função disso. E aí a empresa desesperada, fizemos uma reunião com o pessoal da área criminal, comigo, e com o pessoal da área civil, nós analisamos a questão e ouvimos toda a gravação que ela fez, que ela gravou, e eu falei, olha, assédio moral aqui não dá, porque claramente nem sexual, porque claramente ela forçou uma situação, e se houve alguma situação lá atrás, aqui não está caracterizado. O fato é que ela tentou extorquir a empresa, queria uma indenização de R$300 mil, nós orientamos para que fosse feito um boletim de ocorrência criminal, né, e para uma denúncia crime,
e um boletim de ocorrência também para responsabilização pela indenização pelo dano causado à imagem da empresa. Resumo da ópera, ela é uma profissional PJ, tal. Acabou que fizemos um acordo, a empresa pagou o que seria as verbas rescisórias e a coisa acabou bem, todo mundo desistiu das ações. Mas você veja que houve claramente ali uma tentativa de manipulação. Então, se você convida uma colega de trabalho para ir tomar uma cerveja e tudo mais, ok, não tem problema nenhum. Primeiro porque está fora do ambiente da empresa. Agora, se dentro da empresa você faz uma abordagem com cunho claramente sexual, de intenção de obter alguma vantagem, e muitas vezes se aproveitando da tua posição hierárquica, vai caracterizar, sim, o assédio sexual. Um chefe nunca vai poder namorar com a subordinada, então, para chegar perto. Se você tiver uma abordagem, como vai ser isso? Se você tiver uma troca de olhares... Esse mundo está ficando chato, Ribeiro. Tá, não, faz tempo. Se você tiver uma troca de olhares e de repente for consentido aquela troca e tudo mais, ok, vai acontecer. É muito comum que colegas de trabalho namorem, casem e criem uma relação. Mas é muita abordagem, Richard. Você não pode, por exemplo, chegar para uma assistente sua, para uma diretora, e ficar colocando a mão no ombro, ficar passando a mão no braço. Isso vai caracterizar, vai constranger a pessoa, porque você é o gestor, você é o líder, você é o gerente, e aquela pessoa é a tua subordinada. Muitas vezes é desconfortável você chegar e ficar com contato físico. Então você deve, assim, por exemplo, contato físico nas relações de trabalho hoje, ele deve ser evitado totalmente, porque você, no mínimo, pode, ainda que você esteja na melhor das intenções, você vai criar pode criar um constrangimento por aquilo que você mesmo falou no início, pela abordagem ou da questão da pessoa ser mais retraída. Né, por isso que muitas empresas, e aí parece que, poxa, essa empresa é muito radical, né? Orientam na vestimenta, a forma das pessoas se vestirem. Mas não está sendo... Assédio. Mas eu sei. Eu acho discriminação. Eu olho esse ângulo como aquelas pessoas que querem justificar que a pessoa estava de mini saia e ela foi estuprada e logo ela mereceu porque ela estava com aquela roupa. Você não acha que isso é um comportamento do ser humano? Isso não tem nada a ver com a roupa da pessoa? Eu acho que caracteriza esse tipo de solicitação, eu acho que pode caracterizar o assédio ou uma discriminação. Porque hoje em dia, principalmente, a mulher, ela se veste do jeito que ela quiser. Evidentemente que a empresa pode ter um dress code, mas e que deve ser cumprido. Então, se todos utilizam um uniforme ou uma determinada vestimenta, ok, isso existe. Agora, se não existe, né, você não pode cobrar por uma situação que você não tem uma regra. É nessa linha que as empresas muitas empresas, não todas, estão voltando na época do uniforme. Mas o cara que ele pratica o assédio, sim, e a gente percebe isso dentro da empresa, você pode colocar a mulher de burca, pode cobrir ela. O cara que é assediador, isso está no perfil psicológico do cara. Ele não consegue se relacionar com uma mulher bonita próximo dele sem sentir a necessidade de tentar, de flertar e esse tipo de situação. É que assim, é um conjunto de ações que devem ser realizadas. Você fazer a vestimenta e está tudo certo, resolvi o problema do assédio sexual. Não. Mas você tem que fazer uma série de ações, como pesquisa de clima, canal de denúncia, ou que seja uniforme, não estou dizendo se eu sou favorável ou não. Eu concordo completamente. Vai muito do caráter das pessoas. Mas, por incrível que pareça, embora a lei agora foi inserida na NR, aí, as palestras do assédio, eu, desde 2009, eu dou palestras sobre assédio moral e sexual. Não tinha lei. E sempre eu defendi que as empresas deveriam praticar isso, não em forma de lei. De educação? Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra no tribunal, o TJ, aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo. Isso, TRT. Eles me convidaram para dar uma palestra para juízes sobre assédio moral, mas para preparar eles não na questão legal. Quem sou eu para falar para um juiz a parte legal? Eu falei de respeito e dignidade humana. E talvez é nessa linha. A gente sempre, quando fala de assédio, a gente vai pro lado das mulheres, né? Só que hoje, no ambiente de trabalho, você tem homens podendo ser assediados pelas suas superiores. Nós temos as questões das pessoas homossexuais.
enfim, as pessoas trans, e você tem diversos tipos de situação que antigamente você focava na mulher. Hoje você pode ter tiro cruzado quanto é lado, né? O assédio pode vir de qualquer lado. Exato. O assédio não tem gênero. Não tem. É óbvio que a mulher ainda continua em destaque. Lógico. Ainda continua sendo mais... Eu acho que a mulher é mais assediada no ambiente de trabalho ainda. Pelo menos a cultura machista que existe, né? Ainda existe isso. Mas, por exemplo, eu falo isso pela Confirp, uma empresa de 37 anos, e nós estamos até desenvolvendo, nós temos uma revista, um veículo Gestão em Foco. Acho que todos que estão nos assistindo já devem ter tido contato com esse material muito rico, está na 86ª edição. Nós estamos falando da parte de inclusão, né? De inclusão, a importância da inclusão dentro das empresas, do ambiente de negócio. E isso hoje, essa diversidade, né? Essa diversidade nas empresas hoje, elas trazem para os líderes uma necessidade de se preparar para lidar com esse mundo, né? Então, em todas as questões, né? E principalmente em como agir, porque nós aqui somos de uma geração, você é mais novo ainda, Valmir, mas nós somos uma geração que não era tão aberto. Eu pintei a barba, não estou tão novo assim, eu só passei tinta. Não, é que a gente rodou mesmo com o pneu murcho, né, Ribeiro? A gente tem 35, 32 a vida e eu 28. Mas essa questão onde eu quero levar essa pergunta, essa questão desse conflito de geração, porque nós passamos por uma geração, ingressamos num ambiente de trabalho totalmente machista lá atrás, né? Com, sei lá, se era por influência da ditadura que nós tínhamos passado no início, desde a década de 60, 70, depois 80, mas era as empresas era um ponto de hierarquia que se devia respeitar. As pessoas queriam trabalhar a vida inteira, então existia um respeito muito grande. E hoje já há um desprendimento muito grande em questão de carreira. A pessoa hoje ela quer pular de um lugar para o outro, quer ser presidente em 2, 3 meses que ingressa na empresa. Por outro lado também, essas questões, a ambição das pessoas são muito diferentes hoje. É muito complicado você também lidar com esse mundo de diversidade na empresa. Eu vou pegar um exemplo, tomar o exemplo do Celso que ele colocou, que desde 2009 ele faz isso. Você vê o seguinte, eu acho que a questão do assédio hoje, se nós voltarmos aqui no início dos anos 80, você pegar um carro para sair dirigindo, ninguém usava cinto de segurança, né? Enfim, não havia de jeito nenhum. Se criou uma lei, aquilo se tornou obrigatório e houve uma conscientização muito forte. Se você usar o cinto de segurança, você vai preservar a sua vida. Depois veio a questão das cadeirinhas para as crianças e tudo mais, que também não havia lá nos anos 80, 70. Eu acho que hoje a situação do assédio, da igualdade de gênero, ela passa muito por aí. É uma disseminação dessa cultura, uma divulgação pelas empresas e tudo mais, uma conscientização do empresário, dos gerentes, para que haja, de fato, uma mudança de comportamento. O Celso começou isso lá atrás, em 2009, e foi havendo um crescente, e eu acho que é isso que vai mudar. Não é, de fato, você criar leis, você criar normas, se não tiver... O Brasil é o país das leis. Para tudo se cria uma lei. Nós temos uma NR. Né? Sim. 37. A NR 37? Nós temos 37 NRs. Ah, tá. Não, estou falando da assédio moral. Na verdade não temos uma NR de assédio moral. O que ocorre é o seguinte, nós temos a NR5, que é uma norma que trata de CIPA, e aí foi alterada recentemente e se incluiu a questão de se tratar o assédio sexual e outras formas de violência. Inclusive ficou uma coisa um pouco abrangente, não se define exatamente o que é assédio moral, e aí o que dificulta o trabalho do pessoal da segurança do trabalho, porque aí a gente agora fica um pouco refém de sindicato, fiscalização, cada um entende de um jeito, um entende que tem que ter, outro entende que não. Mas diretamente dentro da NR não se cita o assédio moral, sim o assédio sexual e outras formas de violência. Ele ficou um pouquinho aberto, né? E é uma situação muito difícil para ser tratada, ser tocada pela segurança do trabalho, porque o objetivo da segurança do trabalho é identificar riscos no ambiente de trabalho e propor as medidas de segurança para que não tenha perda humana, doenças, processos passivos para a empresa. Essa situação do assédio moral é isso que o Dr. Ribeiro e o Celso vem falando. É uma questão organizacional, cultural. Se não vier de cima para baixo, não necessariamente criando mais uma legislação ou criando um adendo ali na NR,
um quebra-galho, vamos assim dizer, vai resolver o problema. Se não tiver cultura, não resolve. E Valmir, o próprio Código Civil, ele traz lá, acho que no artigo 982, alguma coisa assim, ele traz uma regulação dizendo o seguinte, que no ambiente de trabalho, a empresa é responsável pela segurança e pelo profissional. Então, se esse profissional sofre algum tipo de assédio, o próprio Código Civil diz que a empresa é responsabilizada. Depois veio, agora em 2017, a reforma trabalhista, que trouxe explicitamente a responsabilização da empresa por indenizar e até tentou quantificar a indenização por assédio de leve, médio, pesado e gravíssimo. Mas só que o juiz do trabalho, na verdade, acaba não observando esses critérios, essa quantificação. E um outro fator importante é que a empresa também ela é suscetível de indenização por assédio, principalmente quando ocorrer, e muita gente faz isso, mas poucos empresários se dão conta, de que você tem lá um funcionário, esse funcionário sai da tua empresa, é demitido, e vai para as redes sociais falando dos diabos da tua empresa, que você não respeita e tudo mais, e causa, evidentemente, cria ali uma imagem negativa. Você pode processar aquele profissional. O site não. O veículo não? O veículo não, porque muitas vezes quando o veículo divulga aquilo, por exemplo, o caso de divulga nas redes sociais. Rede social é terra de ninguém, né? Mas aquele ex-funcionário, ele pode sim ser processado para indenizar a empresa pelos danos que ele causar à tua imagem. Quer dizer, que é uma forma também de assédio à imagem da empresa. Essa questão de rede social é um negócio muito sério hoje, né? É um negócio muito sério porque, como você falou, é terra de ninguém. Inclusive existem sites, né? Existem sites que funcionários ou ex-funcionários classificam, né? Classificam a empresa e lá fazem comentários, né? Às vezes pode ser até ser que sejam verdadeiros, outros que não sejam tão verdadeiros assim, mas elas acabam sendo um campo ali, um buraco sem fundo, porque e muitas das pessoas acabam acessando esses conteúdos e tomando para si essa imagem, né, da empresa que ela não é. Aí eu entro aí, tanto a parte de assédio, ambiente de trabalho, porque às vezes a pessoa não está nem sendo assediada, mas o ambiente é horrível, ninguém trata bem ninguém, mas assim não chega a assediar, mas também é um ambiente hostil. Como que funciona, Ribeiro e Celso, com esses sites que ranqueiam as empresas em questões negativas, que não dão a oportunidade para as empresas, por exemplo, responder aquilo que é colocado lá dentro? Porque uma coisa é você denunciar uma pessoa, tá? Se ela está certa, se ela está errada, cabe alguém avaliar isso para que se tome uma decisão. Como que funciona isso? A empresa pode tomar alguma decisão frente a isso? Você pode se manifestar em relação no próprio canal de denúncia que faz, você pode fazer o comentário em cima daquilo, você pode fazer uma abordagem com o funcionário. Eu já fiz isso, inclusive alguns comentários negativos, a gente cria uma resposta, considerações em cima do comportamento, mas aí eu acho que o Celso pode falar muito bem sobre isso, que é o processo de demissão. Como ocorreu aquele processo de demissão, perdão, e o que você pode fazer para que quando do desligamento, que o funcionário se sinta ali, embora desligado do quadro de funcionários da empresa, que entenda ali o porquê. Evidente, você não vai dar feedback no processo de demissão, mas que entenda ali, muitas vezes, as razões da empresa. Então, quando você atua, quando a empresa tem um RH que vai atuar para fazer uma entrevista de desligamento e tudo mais, você pode mitigar muito bem isso. É a sensação que eu tenho, que eu verifico nas empresas, quando o pessoal atua preventivamente no processo de demissão, normalmente a gente não tem muitos problemas. Eu acho que o Celso, como RH, pode abordar bem isso. A grande maioria, a pessoa ingressa com uma reclamação trabalhista ou até mesmo nesses sites, pela forma que ela foi desligada ou a forma que ela foi tratada na empresa. Acho que esse é um papel fundamental do RH, que é a demissão humanizada, né? Sim. É onde você esclarece, faz o desligamento, dá até o apoio. Eu sou muito favorável às empresas que dão apoio. Olha, nós vamos te ajudar a montar o seu currículo, nós vamos divulgar isso para você e dar o apoio para ele se recolocar. Só que, infelizmente, na empresa, por causa do feedback, avaliação de desempenho é importante. Então, é uma série de ações.
Então, o desligamento posso dizer 60% a 70%, e o doutor pode me corrigir aí, da reclamação trabalhista quando é mal desligado. É só para botar um pouco de pimenta nisso. Você não acha que o problema começa já na admissão? Pessoas com características diferentes. Você pega... Eu já tive casos de clientes que você acaba escutando conversa, você bate papo com o cliente. Entrou um funcionário numa empresa, a empresa tinha no escritório de advocacia, se eu não me lembro o caso direito, mas a empresa tinha lá os seus processos, tinha muito prazo para ser cumprido, e se você não cumprir o prazo você perde, né, o processo. E a empresa era muito rígida com isso, com prazos, com a qualidade do produto, com o serviço que ela prestava. E um funcionário entrou na empresa, cursando, acho que, se não me engano, direito, ou estagiário, e ele ficou um tempo, saiu da empresa, moveu uma ação trabalhista contra a empresa, porque ele se sentia assediado, porque ele entendia que aquilo era um ambiente com muita pressão em cima dele, pressão por prazo, pressão por que não podia, que ele entendia que as mesas tinham que ser, as mesas aparentavam ser mesas que a pessoa ficava enclausurada porque tinha documentos e ela se achava presa naquele ambiente. Assim, não faz contratação errada por uma pessoa errada no lugar errado e isso desencadeia todo esse problema. Vamos lá. Você falou que ia colocar uma pimenta. Não, você colocou um belo molho baiano. É delicioso que é. Eu costumo dizer e afirmo, o grande problema das empresas é contratar mal. Contratar com um perfil. Por exemplo, uma pessoa que é um perfil, digamos, mais calado para colocar na área comercial. Acontece muito. Por quê? Justamente aí eu vou dizer para os meus amigos da área de recursos humanos, porque eles querem preencher a vaga. Eles não querem analisar a qualidade da vaga. É o processo acima do resultado. Exatamente. Não, eu tenho que colocar porque aquele gestor... Então o RH, aí é que está o papel do RH. O RH já deveria, quem não fez, deixar de ser operacional e ser muito mais estratégico. E eu concordo com você, Richard, perfeitamente. Se você fez uma seleção, um recrutamento e contratou uma pessoa fora do perfil, inclusive cultural, das crenças da empresa, vai dar ruim. E é isso. Então o RH, esse o papel do RH. Mais nada. Celso, a gente vê muitas vezes até em setores da empresa, não sei se eu estou falando besteira, você fala, poxa, o RH parece que foi até proposital. Ele pega pessoas que têm ideias, princípios, valores extremamente conflitantes e coloca todo mundo para trabalhar junto. É isso. Eles falam dentro do mesmo setor. E a galera começa, em pouco tempo, a se estapear, porque são pessoas que têm... Né, até fugindo dessa questão do perfil da pessoa para a vaga, mas compatibilidade de personalidade, de gênio, de valores, porque o cara vai passar mais tempo ali do que na casa dele. E aí o cara coloca pessoas extremistas, né? Que você fala, aquela pessoa que você que é colega de trabalho chega e você fala... Esse cara é um extremista religioso da religião X. Né? Ele vai entrar ali e tem um outro cara que é extremista de uma outra... Você fala, pô, meu RH não percebeu isso daqui? Exatamente. Aí vai explodir. O papel do RH ele tem que ver o técnico, mas o comportamental é fundamental. E para as lideranças, e aí é o papel do RH dar esse apoio, para mim, todo líder deveria ser preparado a desenvolver a habilidade de conhecer perfis. Captar perfil. Porque cada um de nós aqui, nós somos diferentes. Se eu for me dirigir a palavra para o Valmir, eu vou de uma forma, para você de outra e para o Ribeiro de outra. É o mesmo assunto. Então a liderança tinha que ter essa habilidade de conduzir até no feedback. E tudo isso leva ao quê? A reclamação no final, na saída dele. Ou problemas de saúde. O problema de saúde. Porque uma pessoa sendo assediada a todo momento, ela está no lugar errado, na hora errada, ela sendo assediada a todo momento, se ela precisa daquele trabalho, ela acaba se submetendo a isso. Muitas vezes também o porquê, né, o Richard? Porque você colocou, por exemplo, o escritório de advocacia e a área contábil não é muito diferente, você trabalha com prazos. Então, se você tem um prazo processual para o dia 17, esse prazo finda dia 17. Não adianta você chegar dia 18 falar que teve
que passou mal, que teve dor de barriga, ou que foi... Não, acabou. Dia 17, perdeu, você vai tomar uma pena de confissão, uma revelia. No caso da contabilidade, por exemplo, se você tiver um pagamento para ser feito naquele dia, você assume a responsabilidade, inclusive, perante o cliente. Então, é a conscientização do papel daquele profissional no ambiente de trabalho. Porque, muitas vezes, o que eu ouço, muitas vezes, gestores de empresas virem colocar, mas então eu não posso chamar atenção, não posso advertir, eu não posso falar mais nada. Pode, evidentemente que você pode. Só que esse tipo de abordagem, você tem que chamar o profissional, tem que mostrar para ele o que está errado, o que ele precisa corrigir, e a persistir aquela situação, evidentemente você tem mecanismos de uma advertência disciplinar, porque ele deixou de cumprir uma tarefa, e até numa situação extrema, rescindir o contrato de trabalho por justa causa. Então, a empresa continua tendo mecanismos, o que mudou foi a abordagem e a forma que você vai se relacionar com aquele colaborador, com aquele profissional. É assim, não é o que, é como. Então, assim, não é o que eu estou dizendo, é como eu estou dizendo. Sim, exatamente. Então, isso é importante. Eu acho que tem aquela situação também, né, doutor? Porque às vezes tem profissionais que simplesmente não dá, não serve, não entrou, não encaixa com a empresa. Tem que desligar. E aí o líder fica mantendo o cara, e aí o tempo todo dando bronca. Não serve, não dá, não dá. É que a pessoa foi contratada no lugar errado. É Às isso. vezes ela é uma ótima pessoa para outra coisa. Ela Exato. está ali, o cara não toma decisão de demitir. E isso também eu acho que é um erro das empresas. Não sei se existe isso de forma sistêmica, mas antigamente a pessoa fazia tudo para o cara pedir demissão. Né? Entrava, não, vamos apertar esse cara que ele vai pedir demissão porque é mais barato para a empresa. Isso é um erro muito grande do empresário, né? Quando você tem você coloca isso, você deve estar derrubando seus clientes, está trazendo uma série de problemas e você acaba gerando mais ineficiência no negócio, né? Esse processo de fritura é o pior cenário possível que você Para todos, pode imaginar. Não é trabalho. E isso é exercido às vezes por esse tipo de empresa que acha que ela pode tomar vantagem em cima daquele empregado que está ali, está ganhando, está trabalhando, enfim. Só que ela vê que aquela pessoa não está produzindo muito, não está a seu contento, ou da forma que ela gostaria, só que ela quer tomar vantagem também na questão financeira. Fala, não vou demitir, porque se eu demitir tenho que pagar multa de 50% do fundo de garantia, eu vou ter que pagar o aviso prévio, e ela acaba não tomando essa decisão e acaba criando essa relação. E essa acaba criando aquela relação de animosidade, né? Porque a pessoa começa a sentir, para de produzir e a pressão continua aumentando, que se gera o assédio, que se gera uma série de situação que muitas vezes desencadeia numa rescisão traumática, né? E acabando dentro dos tribunais, que fica muito mais caro para a empresa. Sim. E nessa trilha, quantos clientes a empresa deixou de ser atendida, ou quantos processos, quantas coisas, quanto resultado não foi afetado, né? E quando a gente pega esse mesmo cenário no ambiente mais industrial, por exemplo, se você tem uma situação administrativa, contabilidade, jurídico, você vai ter um adoecimento psicológico, enfim, vai gerar um problema de saúde, que é algo um pouco mais difícil de mensurar, esse tipo de situação. Mas esse mesmo cenário, essa mesma situação que a gente está falando no ambiente industrial, geralmente acaba resultando em acidente de trabalho. Porque aí o cara está desequilibrado psicologicamente, você tirou o cara do eixo psicológico dele, ele não serve para a vaga, não é que ele é má pessoa, às vezes ele não serve, aquele trabalho não entra na cabeça dele, ele não consegue executar aquilo com a precisão, com o detalhe que se precisa. E aí ele começa a ser fritado, sai do eixo psicológico, a pressão aumenta. Eu já ouvi isso de muito encarregado, eu vou encher ele de serviço até ele não aguentar mais e pedir demissão. Aí você sobrecarrega o cara de trabalho, ele se desespera, ele precisa da vaga, como você disse, começa a tentar fazer, daqui a pouco amputa um dedo. Isso. Quebra um braço, cai, se machuca, afastamento, 17, 20, 30, 40 dias, aí já gerou um ano de estabilidade. Aí você queria fazer o cara pedir demissão, agora que ele tem um ano de estabilidade em função do acidente de trabalho. Se o acidente deixar sequela, ele vai te acionar na justiça depois e vai pedir uma indenização. Então, eu não sei onde que está a vantagem nisso. O risco é maior do que a vantagem. Né? Gente, nós estamos chegando aqui quase no finzinho já do nosso bate-papo. E assim, eu acho que um dos pontos aqui é sempre a prevenção. Né? Prevenir é sempre melhor. Nós falamos aqui de saber contratar, né? Apesar de assédio moral, como que eu saber contratar para você evitar ter o problema no futuro, ter pessoas erradas no lugar errado. Isso. Falamos aqui sobre a questão da forma da demissão, a forma do tamanho. E em questão que eu acho que a gente tem que abordar um pouco, você falou um pouco da NR5, né, que traz a questão de palestras, de eventos. Acho que o treinamento aqui
é fundamental para a liderança, né? Acho que a empresa tem que estar alinhada, tem que ter lá o DNA dela tem que estar alinhado com tudo, da alta direção até o chão de fábrica, no caso que você falou, Valmir, tem que estar alinhada em questão da política da empresa frente a esse tipo de situação. Exatamente. Exato. Deixa eu só colocar um detalhe. É tão importante o líder saber de tudo isso, saber conduzir, que algumas universidades, faculdades, e até eu faço um curso em uma delas, eu faço a parte sobre legislação trabalhista, mas não jurídico, a parte operacional. O que é uma convenção coletiva? O que causa se você mandar embora depois da experiência, um dia depois da experiência? Qual é o prejuízo? As empresas estão procurando, querendo que o líder conheça um pouco de lei trabalhista, para não cometer justamente alguns erros e o assédio entra no meio. Exatamente. Por incrível que pareça. E aí o pessoal veio com essa situação dentro do NR5, meu ponto de vista como técnico de segurança do trabalho, é que não foi proveitoso. Por quê? É bem-vindo, é uma ação legal, mas eu acho que isso é uma coisa que tinha que se primeiro tratar a cultura num todo, porque a partir do momento que os caras fizeram a inclusão disso no NR5, eles colocam o Departamento de Segurança do Trabalho, né, da Medicina de Segurança do Trabalho, numa sinuca de bico, porque eu já tive essa situação de ir numa empresa para implantar um processo de CIPA, e aí eu falei, agora tem que falar dessa parte aqui. E a diretoria falou, não, eu não concordo. Não, na minha empresa não. Eu não acho que isso é assédio moral. Eu já participei em situações de implantação de CIPA na empresa que ela queria, de certa forma, obrigar os trabalhadores, de uma forma geral, a seguir alguns preceitos religiosos da religião dos donos da empresa. Que é uma forma de assédio. E Valmir, eu diria também que essa conscientização em relação à prevenção de assédio e tudo mais, ela tem de começar primeiro pelos gerentes, pelos líderes e tudo mais, para depois você ir para o que você chamou de chão de fábrica. Porque esse ano eu estava com um cliente e falou, Ribeiro, a gente vai fazer um CIPAT e tal, e em função da nova NR e tal, vamos falar um pouquinho sobre assédio sexual, moral. Eu falei, vamos, mas eu acho que preventivo, antes disso, a gente precisa falar um pouquinho, falar com os líderes, com os gestores, porque é muito prematuro você levar isso lá para baixo se você não tem uma visão do líder, do gerente e tudo mais. Então você tem que ter eu posso gerar um problema para a empresa. Exatamente. Porque a partir do momento que eu vou lá implantar uma CIPA e eu tenho que entrar nesse mérito e essa cultura não existe na empresa, eu posso, inclusive, estar municiando os trabalhadores. Total. Né? Então, exatamente. Olha que curioso. É por isso que eu recomendo. Me perguntaram uns 15, 20 dias atrás, Celso, sobre essa questão. Pô, mas nós vamos municiar. Vamos municiar. Falei, faça o seguinte. Aos líderes, a verdade. Aos liderados, a verdade, porém, com a dignidade humana. Fale de dignidade humana e não fale de lei. É muito bom, Celso. Assim, e para finalizar, assim, nossa audiência ela é uma audiência ampla, né? Tem muita gente que está sendo assediado, está tendo problema desse tipo no seu dia a dia. Pessoas de alto escalão, pessoas de médio escalão, enfim. Qual que é o recado que nós temos? Como que essa pessoa, o que ela precisa fazer para que ela não chegue no extremo de ter que recorrer à justiça do trabalho? Ela tem ferramentas, óbvio, se tiver canal de denúncia, é legal, mas a maioria das empresas não tem isso, apesar de ser uma boa política sendo adotada, isso tende a crescer, mas essa empresa, às vezes, que ela tem uma estrutura pequena, às vezes muito no RH não tão profissional, né? Tem RH, a maioria não tem. Então, e como fazer? Qual que é a dica que vocês dão para essa pessoa que está nos assistindo em agir? Qual que é o primeiro passo dela? Eu vou falar em relação ao RH. Eu pensei que você ia falar do direito. Não, o direito é com ele. Vou falar em relação ao RH. Aproxime, converse, sente e principalmente aprenda a entender a parte comportamental da pessoa, a característica dela, para você passar a sua mensagem dentro de uma realidade. Como ela é pequena, uma empresa pequena, de estrutura, você consegue individualizar e conhecer o estilo das pessoas. Sente, converse, deixe a porta aberta e
com muita conversa, troca de ideias, isso pode ajudar bastante. Isso do ponto de vista de quem está sendo assediado. Isso. Estou olhando assim. Então, por exemplo, tem uma empresa, tem um funcionário lá dentro, um assistente, ou ele é um coordenador, enfim, ele tem qualquer função. Ribeiro, o que ele tem que fazer? Ele tá achando, ou ele está sentindo que está sendo assediado de alguma forma, né? O que ele tem que fazer? Olha, se ele percebe que ele está sendo assediado e ele não tiver nenhum canal de denúncia, nenhuma forma, ele vai fatalmente procurar registrar aquilo. Ou através de procurar que outros colegas presenciem aquela forma de assédio. Ele vai eventualmente documentar, vai gravar a abordagem hostil que o gestor dele faz e depois vai usar isso contra você. O que a gente percebe também... Mas não é um erro? Assim, ele não está resolvendo o problema. Não, mas ele tá achando uma forma de se vingar. De se vingar. Mas não seria melhor ele enfrentar o problema? Mas, Richard, cai no que o Celso falou e que o Valmir bem colocou. Muitas vezes, se ele vai chegar para o diretor, para o gerente, para denunciar, ele vai ter uma represália e pode até ter o contrato rescindido, porque se a empresa não tem uma cultura. E vou te dizer mais, no âmbito do direito do trabalho, o que a gente vê é uma verdadeira banalização do Instituto do Dano Moral. Tá? Eu diria que de cada 100 processos que a gente recebe, 90 tem pedido de indenização por dano moral, e desses 90, 2 no máximo tem procedência o pedido. A grande maioria não tem. Então, até eu costumo dizer que hoje o dano moral virou a batata frita do processo. Todo quanto é processo trabalhista que se preste tem que ter. Então, o que esse profissional vai fazer, o espírito dele, sim, é de vingança. Porque se ele for reclamar, muitas vezes, para o gerente ou do assediador, ele tem receio de ter ali o contrato de trabalho rescindido. E o que ele vai olhar no final do dia é que ele vai falar, bom, se amanhã, quando eu for demitido da empresa, dependendo do tempo, eu vou realmente me vingar desse cara. E muitas vezes eu já presenciei casos de processos trabalhistas no qual o funcionário disse expressamente o seguinte: olha, eu adorei, foi muito bom trabalhar na empresa, mas eu movi esse processo de indenização por dano moral em função do fulano lá, do Zezinho, que não me respeitava, que me assediava e tudo mais. Então, tem isso e o processo, né? O processo de admissão, o que o Celso bem colocou, o dia a dia das relações de trabalho tem que ser leve. Você pode, repito, você pode advertir aquele funcionário, você pode chamar a atenção daquele funcionário, você pode aplicar uma suspensão disciplinar naquele profissional, mas tem formas, tem meios de você fazer. Antigamente, nós estamos falando aqui o que nós tínhamos? Nós tínhamos aquela abordagem ostensiva e ofensiva em todos os setores da empresa. A cobrança era aquela: eu sou o chefe, eu mando aqui, eu mando nisso tudo, então você tem que fazer aquilo que eu quero porque eu quero. E essa cultura mudou completamente. Não é mais assim que funciona. Então, assim, eu entendo pelo lado do direito. Eu acho que esgotado todas as possibilidades, né, eu acho que, sei lá, tem que tentar colocar em lugar de um monte de gente diferente, que às vezes a pessoa está ali porque ela precisa daquele lugar, ela não está conseguindo se recolocar e ela está naquele momento de ser assediada e está sendo pressionada por produtividade, ou seja qual for o motivo. Eu até entendo que em determinadas situações a justiça, a comprovação da coisa sendo materializada para que ela, em determinado momento, busque essa reparação, né, de dano que ela está sofrendo, eu acho que é inevitável. Mas eu acho que às vezes a cultura de uma empresa, ela passa pela conversa, né? Eu acho que do lado tanto do assediador quanto do assediado, às vezes o assediador, às vezes também ele não está com aquela intenção de fazer, mas ele está fazendo. Você entende? É o jeito dele, é a forma dele. E se não há um departamento de recursos humanos, uma empresa antenada em boas práticas, é natural que esse problema vai desencadear numa problema de uma rescisão, baixa produtividade, até também numa ação trabalhista. Eu vejo muito, e muitas vezes eu acabo fazendo algumas palestras e bato papo assim, com algumas pessoas, e quando alguém vem falar o mal da empresa para mim, eu falei, cara, você não para
Quem que é a pessoa que você tem mais... Olha a empresa, quem que é a pessoa que você tem mais diálogo? Troca uma ideia com ela, abre o coração, fala a verdade. Porque eu acho que às vezes as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, elas não foram preparadas para estar naquela posição de líder. Às vezes era um bom técnico que deu certo, um bom vendedor que vendia mais, nunca foi preparado, não sabe lidar com gente, não tem às vezes uma educação voltada a isso. E eu acho que cabe àquela pessoa que está nos assistindo também, que se sentir nessa posição, fazer um raio-x da empresa e buscar nas pessoas chaves, aquelas pessoas que ela poderiam ter um diálogo, e ter um papo sério, sincero, né? Mostrar o que está acontecendo e abrir para ver se essa pessoa está servindo para a empresa. Porque ficar esticando a corda de um lado e de outro, às vezes não é a solução, e você vai desencadear. É como acho que com casamento, né? Não está bom, não adianta você querer brigar, não adianta você esticar a corda e ficar discutindo. Uma hora vai ter que sentar e tentar achar um acordo. Se não dá certo, às vezes é melhor caminhar separado. E não tem nada de ruim nisso, não tem nada de certo nem nada de errado, né? Mas eu acho que eu tenho dessa opinião, porque nós estamos num mundo hoje que a comunicação ela é aberta para todo mundo. Sim. Você vai no médico hoje, 70% a 80% do diagnóstico você já consultou no Google. Você já sabe que você está... O médico fica bravo. Não mais, hoje o pessoal já acostumou. Você vai no advogado, você já sabe. O cara já chega e fala, já sei, isso aqui é processo ganho, não sei o que. Você fala, não, peraí. Não, mas é verdade. Eu acho que você ganha, não é assim. E utilizar essa inteligência, utilizar essa base de informação para você conseguir também, se você gosta da empresa e você querer mudar a cultura, cabe de cada um de nós. Sim, né? Quando eu me coloco em cada um de nós, porque eu faço parte também de um conglomerado de pessoas que prestam serviços para um negócio. Eu tenho meu papel como diretor, tudo bem, mas eu também estou trabalhando para o negócio. Sim. Né? Então, eu acho que se eu pudesse dar uma dica para quem está passando por esse tipo de situação, é o caminho que eu iria. Tá? É isso. É o ponto conversa. É o diálogo. É o diálogo. É sentar e conversar, refletir e tratar esse tema. Aí, você tem duas formas de tratar esse tema. No rigor da lei, na lei, e como a dignidade humana, o respeito humano. Sim. Eu acho que as empresas deveriam começar a implementar como dignidade, porque isso é comportamental, cultural e o respeito humano. Sim. Porque a lei é consequência do desrespeito. É isso. E essa questão de liderança é perfil psicológico. Tem cara que ele tem perfil psicológico para ser líder. Ele tem competência como ser humano para isso. E tem cara que não tem, ele não tem perfil psicológico. Ele não tem capacidade de tolerar, ele não tem capacidade de ter paciência, ele não tem capacidade de ensinar. E esse cara é um potencial assediador. O cara que vai explodir, que vai xingar. Ele foi colocado muitas vezes porque ele tem bastante tempo de casa, ele conhece muito tecnicamente. Sim. Mas o líder ele tem que ser o todo. Você perde um excelente técnico e ganha um péssimo líder. Mas, Richard, eu diria a você que, assim, no frigir dos ovos, um dos grandes problemas da empresa é muitas vezes, é a própria direção da empresa. Eu costumo dizer que o empresário brasileiro ele ainda é extremamente paternalista, porque ele sonega muitas vezes, ou ele deixa de tomar ações, ele muitas vezes enxerga uma situação, ele deixa de tomar ações que seriam necessárias num determinado momento, e aquilo também vira uma bola de neve, que muitas vezes você tem um gerente que vai assediar, que é um assediador, e você mantém aquele gerente porque ele é um bom profissional, porque ele traz resultados no final do mês, sob a ótica do diretor da empresa, mas que na cadeia, tá, em algum ponto ali, ele tá te levando um prejuízo muito grande. Isso para falar única e exclusivamente na questão de assédio. Então, a própria direção da empresa também tem que identificar esses pontos através dessa pesquisa de climas, mas se não tem no dia a dia ali, se você tem uma empresa com 20, 30 funcionários, você consegue ali identificar, porque você está circulando, é muito fácil você identificar aquilo. E você detectar alguma coisa, aí sim, você ter uma conversa com o teu gerente é muito mais fácil do que o teu gerente ter uma conversa com o subordinado dele. Porque o teu gerente, muitas vezes, ele vai compreender o que você está colocando. E aquele cara, como o Valmir colocou, o chão de fábrica, muitas vezes ele não vai compreender o que o gerente dele está falando. Então precisa ter uma mudança de cultura também da própria direção da empresa nesse processo todo. Concordo. E
para finalizar, a gente já estourou o nosso tempo aqui, e eu estimulo muito isso no ambiente empresarial, principalmente na nossa empresa, que a todos os líderes, porque é difícil você acertar sempre, né? E principalmente no ramo de pressão, como você falou, Ribeiro, ensinar o líder a pedir desculpa, né? Ele tem que saber que ele vai errar, né? Ele vai errar. E outra coisa, às vezes ele nem errou, porque a pessoa brigou com o marido, chegou lá mais sensível, brigou com a mulher, ou perdeu um ente querido, ou perdeu uma amizade, ela já chega mais sensível, né? Basta uma palavra, um pouquinho de tom, um pouquinho entonado para uma pressão, pronto, né? Ele pode desencadear a perda de um grande profissional, né? E aí desencadear outros pontos. Eu acho que é os dois lados que eu queria colocar. Acho que tanto o líder que pode e deve aprender a pedir desculpa ou ter essa sensibilidade quando errar, né? Ele ir atrás do seu liderado é um ponto também que ele vai conseguir resgatar muitas vezes e abrir esse canal de comunicação, assim como a parte do liderado, quando se sentir diminuído ou com qualquer tipo de problema, ele buscar, se não no seu chefe direto, no seu líder direto, mas dentro da companhia, alguém que ele consiga dialogar para entender como ele deve melhorar. Mas, gente, acho que a gente poderia ficar falando aqui durante 1, 2, 3 horas mais aqui, porque é um assunto que está no dia a dia da gente e isso a gente só vai aprendendo todas as vezes que a gente vai falando aqui. Quero agradecer vocês todos, Valmir, o Celso, o Ribeiro, pela presteza. O canal Pode Contar da Confirp tem esse foco de levar para os nossos clientes, parceiros, amigos, esse tipo de informação do dia a dia, informação prática, né, que muitas vezes o empresário acaba deixando de lado, né, e delega muitas vezes esse problema e acha que tudo pode ser resolvido, ele tem razão e acaba tendo uma série de problemas de produtividade, tem problemas na parte judiciária, tem problema com o funcionário, acaba não criando um clima não favorável à manutenção de pessoas hoje, que já é difícil você reter talentos hoje. Às vezes tem acidente de trabalho em função disso. Também, bem lembrado, Valmir. Então, o canal Pode Contar é isso, trazer boas matérias, para trazer assuntos do dia a dia. Siga-nos nos canais das redes sociais, na Confirp, você pode nos achar no Facebook, confirp.contabilidade, no LinkedIn também, no Instagram, no YouTube, e também pelo site www.confirp.com. Obrigado a todos, gostaria que vocês dessem sua mensagem, passassem sua mensagem final, para a gente nos despedir dos nossa audiência. Ribeiro? Obrigado, Richard. Obrigado à Confirp aí por mais um convite, por mais esse bate-papo. É sempre um aprendizado, né, para todos nós, porque cada vez que você fala de um tema, você acaba surgindo um fato novo, e principalmente com pessoas aí tão gabaritadas como o Valmir e o Celcinho, que a gente já faz aí um bom tempo, alguns trabalhos juntos, né? E é isso, eu acho que a conscientização de todos os profissionais que fazem parte daquele time é essencial para que haja um clima organizacional melhor, e isso evidentemente vai contribuir no final do dia para que a empresa tenha uma produtividade e maior ganho, que é efetivamente o objetivo de todos. Eu costumo dizer que todos nós, quando saímos de nossas casas e vamos para a empresa, cada um todos vamos em busca do mesmo objetivo, que é defender o pão nosso de cada dia. Então, os objetivos são convergentes ali naquele momento. Ninguém está lá para brincar ou para agradar ninguém, sim para trabalhar e para gerar recursos para poder sobreviver dignamente. É isso. Obrigado, mestre. Legal. Muito obrigado, Richard, a Confirp, pelo espaço. Imagina. Sempre será um prazer estar com todos. É sua casa. Eu não tenho casa dúvida. de todos. Casa de todos. E muito importante aí, complementando o que o Ribeiro falou, analisar a questão do assédio como o respeito humano. Acho que essa é a essência, é esse o grande objetivo, né? A consequência é a parte legal, mas esse é o objetivo. E se as pessoas que estão nos assistindo quiser, como é que constrói toda essa estratégia, desde a sua admissão, seleção, eu estou à disposição, sabe disso. Né? Onde encontrá-los? Olha, encontrar no www.bazz.com.br, né? Redes sociais Celso Basola, sempre.
Vou estar à Ribeiro, disposição. Como faz para aquele que estiver assistindo? Boaventura Ribeiro Advogados. Nós estamos no Face, no LinkedIn e Instagram. Instagram também. Que legal. Valmir? Bom, a Moema Assessoria está aí nas redes sociais, né? E segurança do trabalho é algo sério. A empresa não leva muito a fundo essa questão, enxerga muitas vezes como prejuízo, como um setor que traz prejuízo. E o objetivo da segurança do trabalho, mais do que preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, é preservar a saúde financeira da empresa. A empresa não enxerga isso. Seja nessa questão do assédio moral, seja na prevenção de acidente, doença do trabalho, o principal objetivo é manter aquela empresa sadia, para que todos ali continuem tendo o seu trabalho. E a empresa não enxerga isso. É importante que o empresário passe a entender essa questão. O nosso objetivo não é produzir custo ou prejuízo para ele em função da proteção do trabalhador, é proteger ele também junto com o trabalhador, num aspecto diferente, mas é protegê-lo também. Muito legal. Obrigado a todos vocês. Vou convidar vocês na nossa palestra de reforma tributária, vai acontecer a semana que vem na Confirp. Gostaria que todos estivessem presentes, que muita coisa está mudando. E em breve falaremos também sobre esse assunto. Um beijo grande. Obrigado a vocês, audiência. Obrigado por tudo.